Boa noite a todos. Antes de começar a falar, queria falar de uma campanha que a gente está fazendo aqui na Seja, que é para a gente fazer a arrecadação de material elétrico para o novo salão que está sendo construído. Primeiro, todos que fazem a Seja queriam agradecer a todos que contribuíram para fazer o maior estacionamento do Centro Espírita que tem no Brasil aí na frente. Sem a ajuda de vocês não ter sido possível, né? Esse estacionamento privativo aí que a gente tem agora na frente do Seja. E aí, essa é a campanha, você vai pegar ali, tem esse folderzinho, você vai escolher o que é que você dá, uma lâmpada, tem as peças e os valores, ou se você quiser dar um valor livre também, fica bem à vontade, certo? Se jogou na Mega Sena acumulada, sempre a gente joga dizendo que uma parte é para caridade, também traz umas lâmpadas, né? Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um tema que a gente fala, acho que quando eu digo a gente, nós, humanidade, desde que tivemos acesso à mensagem de Jesus há milênios, exatamente porque a gente está tentando construir isso como uma prática da nossa vida. E hoje eu vou falar sobre uma análise que Emmanuel faz a partir de um trecho do Evangelho que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 18, que ele diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É interessante porque naquela época já estava bem claro que as pessoas estavam cansadas dos colóquios intelectuais extremamente complexos, tentando fazer análises profundas da Torá, aquilo que os doutores da lei tão bem faziam, né? Criavam escolas para discussões sobre o que de fato queria aqueles profetas dizer, de que forma, o que cada palavra daquela apontava, o que aquele contexto dizia, qual era a mensagem de Deus, e todo esse discurso profundo sempre se afastando do essencial, que era o amor. E nesse processo todo, a proposta que a gente vê no Evangelho de Pedro é que, mais do que qualquer compreensão profunda que a gente possa ter do Evangelho, isso não quer dizer que não devamos estudá-lo, entendê-lo, né, profundamente, mas se nós não tivermos na nossa vida, na nossa vivência prática, no cotidiano das instituições religiosas, seja um centro espírita, uma igreja católica, evangélica, ou mesmo templos de fé de outras religiões que não têm como base o cristianismo, se não tiver o amor, a gente vai perceber que é apenas um discurso atraente e vai fazer exatamente o que na leitura que João fez também de Emmanuel ali apontava, para a ideia de que a gente adere a certas ideias que são interessantes, que nos empolgam, que chamam a atenção da gente, mas que não tocam a nossa alma. Muito porque as pessoas que evocam essas ideias não têm a sua própria alma tocada, embora com um discurso muito bem acabado, e também porque nós queremos ficar na superfície de um contato intelectual com a mensagem de Deus, sem querer entender que precisamos sair da zona de conforto da indiferença e viver o contato com os outros. Parte, por exemplo, do motivo que hoje nós temos o solo europeu como o solo que gerou o catolicismo como conhecemos hoje, o protestantismo e também o espiritismo está esvaziado de religião, é exatamente porque há uma frieza no contato entre as pessoas. Elas se distanciaram pelo afeto que não tem, e óbvio também não há como negar, pelas decepções que o campo da fé naquele continente gerou tanta morte e tanta batalha. Então, obviamente que hoje as pessoas buscam cada vez mais a simplicidade. E eu observo isso, eu não sei se vocês concordam, mas hoje cada vez mais a gente procura profissionais, por exemplo, para nos atender, que além de competência, porque é claro que a gente quer que a pessoa tenha competência, a gente quer isso, que a pessoa saiba lidar e tratar com a gente. Porque as pessoas estão fugindo de profissionais arrogantes, que sabem, mas não tocam você, não lhe encaram. Veja isso nos serviços de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas. As pessoas buscam pessoas que também são capazes de se colocar em humanidade. E é interessante notar que uma pesquisa recente publicada pela revista Nature, falando sobre o processo de cura, por exemplo, na relação médico-paciente, demonstrou que em mais de 70% dos casos, a cura se dá muito menos pelo tratamento que o médico executa e muito mais pela relação que ele estabelece com o paciente. Porque se você vai procurar alguém já doente, fragilizado, e essa pessoa lhe trata com frieza, com distância, você não consegue se sentir acolhido. Se isso vale para um profissional de saúde, que de qualquer forma você está pagando pelo serviço, e que, de certa forma, tem um discurso científico por trás, que não o obriga, em tese, não o obriga a ser afetuoso com você,
Imagine que tipo de busca faz alguém que busca uma religião. Será que ela está buscando conhecimento? Será que ela não tem conhecimento? Será que ela já não percebe ou já vivenciou esse conhecimento em várias existências? Será que o que ela não busca de fato é um tratamento que não existe no ambiente de trabalho, que às vezes não existe na família, que às vezes não existe no ambiente acadêmico? Ela não está procurando exatamente a proposta de fraternidade, e fraternidade seria um discurso? Seria boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos? Seria apenas isso? É essa a grande questão que Emmanuel nos coloca ao analisar a passagem que está contida no Evangelho de João. Que a gente ame não em língua, não em palavra, mas em obras e verdade. Existe uma frase muito interessante que as pessoas dizem, eu sou um ser humano movido por gestos. Eu conheço um amigo meu que ele é muito comumente, ele me diz isso, eu sou um homem movido por gestos. Quando eu vejo gestos das pessoas, eu me comovo. Quando eu escuto palavras, aquilo não me diz nada. Porque, de fato, hoje em dia, discursos existem vários. No campo da fé, cada um com um discurso querendo dizer-se superior ao outro. Outros com mais lucidez, como é o caso dessa terceira revelação, sabendo claramente dizer que em todas existem mensagens espirituais profundas e Deus se faz presente em todas e que não há uma melhor que a outra, são caminhos que levam ao mesmo Pai. Nós vamos começar agora, por exemplo, o embate político. Aliás, nós já começamos. Basta ligar os rádios de manhã, de meio-dia, que a gente só ouve falar de um mesmo tema, variação sobre o mesmo tema. É a época em que pessoas vão para as TVs fazerem programas de televisão para dizer que são os arautos da verdade. Os que estão no poder, com o discurso de que somente a partir do momento em que ele se colocou no poder, tudo começou a funcionar. Os que não estão no poder e que querem voltar, dizendo que nada está funcionando porque não é ele que está lá. Isso vale para o município, vale para o estado e vale para o país. Porque são várias pessoas dizendo-se salvadores da pátria que mesmo quando ocuparam o cargo não salvaram nada nem ninguém. Talvez a sua conta bancária. De forma que o que a gente observa é apenas discursos e discursos e discursos. E nós estamos carentes de exemplos de prática. E quando a gente analisa, por exemplo, a teoria dos neurônios espelhos, descoberta, como muitas descobertas científicas ao acaso, a gente percebe o impacto que tem hoje de forma categórica o exemplo. Quando no laboratório na Itália, analisando o movimento de símios, um estudante entrou com um sorvete na mão e o macaco estava com um monte de eletrodos e no momento em que ele levou o sorvete para a boca, o macaco neurologicamente fez e foi analisado pelas imagens geradas no computador, o movimento que ele fez tomando sorvete sem tomar, se criou-se a partir dali a ciência que analisaria com mais especificidade os neurônios espelhos, mostrando que a gente, só de ver o outro agir, age do mesmo jeito. De forma que fica cada vez mais claro que não adianta, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Seja fraterno quando eu não lhe transmito fraternidade, seja acolhedor quando eu não lhe acolho, quando eu não lhe toco, quando eu não lhe escuto, quando eu crio diferenças no tratamento entre as pessoas. E aí, o que a gente observa é que durante muito tempo, a arrogância dos arautos da fé fez com que as pessoas perdessem o interesse na busca religiosa. Porque quer queiramos, quer não, a gente sabe muito bem disso quando se pergunta qual é o melhor exemplo e modelo perfeito para a humanidade, e os Espíritos respondem Jesus, quer queiramos, quer não, a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado de convivência no campo da fé, para enxergar nessas pessoas exemplo. E quando elas não cumprem esse papel, a gente se frustra, porque a maioria de nós ainda não consegue diretamente ter Jesus como modelo. A gente se decepciona e se afasta dos lugares, das pessoas e das religiões, muito mais pela incompetência daqueles que, se dizendo, estando à frente do movimento, não dão exemplo numa conduta de simplicidade, de acolhimento e de fraternidade. Observe que o que marca de forma indelével a vida de grandes nomes da fé não é o discurso. Chico Xavier não foi o maior expositor espírita que a gente viu. Não foi o maior escritor espírita, porque a obra não era dele, era psicografada. Ele não foi a pessoa que marcou o movimento espírita por uma conduta intelectual, mas por um comportamento de simplicidade e humildade. Se você observar, por exemplo, a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, não são grandes teólogas do mundo católico, mas elas marcaram a vida do mundo católico pela conduta, pela forma simples como vivenciaram o Evangelho.
Se a gente for comparar agora 2 papas que estão encarnados, Joseph Ratzinger, Bento XVI, e o Papa Francisco, a gente vai ver em Joseph Ratzinger um dos maiores intelectuais da Igreja Católica, um dos maiores especialistas na história sobre Tomás de Aquino, sobre Paulo, teses impressionantes, bem urdidas, mas não conseguiu impactar o mundo com uma simples visita que Francisco fez ao Brasil, com um conjunto de comportamentos que denotava simplicidade. Deixando bem claro para a gente que esse momento da arrogância, da soberba, não faz mais sentido. E o que as pessoas buscam, porque o que a gente quer é a simplicidade, é a doação, é a gentileza, são gestos cotidianos de você existe, eu sei seu nome, seja bem-vindo, como você está, você não é indiferente a mim, eu quero saber da sua história, eu não tenho promessas de ter uma grande verdade, mas quando não tiver nada para lhe dizer, eu posso lhe dar um abraço, ajuda, porque tem hora que a gente não tem o que dizer. Tem hora que a pessoa chega com uma tragédia tão grande para contar no atendimento que você não tem muito o que dizer, a não ser, vai passar. Porque vai passar. Mas eu não tenho nenhuma frase assim impactante. Embora a gente queira ter sempre uma frase impactante para consolar todas as pessoas, é bem intencionado, mas tem hora que somente o tempo, que é o Senhor da verdade, vai fazer com que se entenda toda aquela dor que está se passando naquele momento. Mas naquele momento, às vezes não precisa dizer nada. Basta um olhar acolhedor, um olhar de compaixão. Um gesto, um toque, e a gente consegue, muito mais do que qualquer discurso, muito mais do que qualquer análise, muito mais do que qualquer pregação, tocar as almas humanas. O ego dos muitos historiadores da fé no mundo era maior do que o templo de Jerusalém, que ruiu 2 vezes. E ruiu por um único motivo, com a permissão de Deus. Para a gente entender que nunca se vai erigir templos externos para Deus. O verdadeiro templo para se erguer para Deus é dentro do nosso coração. E enquanto a gente não entender isso, nós vamos fazer reconstituições do templo, porque dentro de nós o templo ainda não se estabeleceu. E a partir daí a gente tem 1000 interpretações daquilo que a gente chama de o discurso da censura e da exclusão versus do amor e acolhimento. Então Emmanuel começa a fazer uma análise desse trecho de João, e ele elenca um conjunto de comportamentos que pode fazer a gente querer circunscrever o que é amor. Da mesma forma que na tentativa de definir um próximo somente que fosse igual a mim, para que somente sobre ele eu pudesse ajudar ou amar, o doutor da lei pergunta a Jesus, na parábola do bom samaritano, quem é o próximo? Porque ele queria um conceito que fosse próximo dele, alguém que fosse da minha fé, que tivesse meu padrão social, que pensasse como eu. Enfim, essas pessoas são fáceis de amar, porque a gente sempre diz assim, eu gosto tanto dessa pessoa, a gente sintoniza em tudo, a gente tem os mesmos gostos, a gente ouve a mesma música, até casar. Você pensa isso. E isso é usado como referência para dizer por que está se amando, porque é tudo igualzinho. Então a gente, embora diga que o nosso discurso é para a diferença, na prática a gente quer os iguais, a gente quer conviver com os iguais, a gente quer conversar com os iguais, e isso não acrescenta em nada na nossa vida. É impressionante, nós não aprendemos quase nada com quem pensa como a gente, porque quem pensa como a gente não discorda, sempre diz sim, nunca vai de encontrar uma ideia sua, e é a conversa das lagartixas, uma pessoa fala, todo mundo é mesmo. Não existe discordância, não existe vida naquele contato que a gente tem quando a gente entra em contato com a diferença. E aí Emmanuel vai dizer, por normas de fraternidade pura e sincera, ele usa palavras muito interessantes, pureza e sinceridade, que a gente sabe que estão intimamente relacionadas. Somente por normas de pureza e sinceridade, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. É claro, significando dizer que é um projeto, é um objetivo, mas a gente um dia tem que começar. O fato de a gente dizer assim, a gente está longe disso, não significa dizer que a gente não tem que começar a chegar nesse ponto. Porque a gente pode ficar com esse discurso simplista, amar ao próximo como a si mesmo, a gente está longe disso. Claro que sim. Mas nós já tivemos bem mais distantes disso. Compara a história humana, compara a relação entre homens e mulheres há um século atrás e hoje em dia. Compare que a gente vai ver que a gente avançou. Então, embora a gente esteja longe disso, a gente está cada vez menos longe desse lugar. E a gente tem que começar a dar os passos para chegar nesse ponto, nesse lugar. E aí ele vai dizer que nesse processo do amai-vos, não determina seleções.
Ou seja, no momento em que eu defino amar como uma atitude que eu queira construir em mim, eu não posso ser seletivo nesse amor, porque é muito fácil amar pessoas fáceis de se amar, pessoas doces, pessoas serenas. Sabe aquele parente ou aquele amigo que todo mundo quer estar perto? Que transmite paz, serenidade, que a gente tem um encantamento quando está conversando, que a gente sai preenchido. É muito fácil amar uma criatura dessa. Mas na mesma família, no mesmo núcleo de amigos, tem aquelas pessoas que quando você vê faz, vixi, só a misericórdia, Jesus. Como dizia minha sogra, nesse mundo, pai, tu tem cada inquilino, né? Ela dizia muito isso. Então, assim, claro que quando chega uma pessoa desse jeito, exercitar esse amor ao próximo exige mais da gente. Poxa, fulano enche o saco. Olha, não tem um grupo de estudo que ele não queira falar meia hora. Se você abrir, veja, e é muito mais fácil começar a fazer prece para ele desistir do grupo. Na verdade, a gente pensa, não vamos fingir que pensa isso. Ai, meu Deus, ele não podia ir para outro canto, fazer outro grupo, outro estudo, né? Aí deixa vai tomar vontade aqui. Mas observe que é um grupo de estudo sobre uma obra de André Luiz, por exemplo, sobre o Emmanuel, é o Wesley, é o estudo do Evangelho. E o que essas obras estão querendo falar? No fim, estão falando de quê? De amor, de respeito, de tolerância, de paciência. E no primeiro tentativa da gente perceber se a gente está desenvolvendo aquilo que a gente está estudando, a gente prefere que aquela pessoa trabalhosa saia do grupo. A gente reputa ela como amostrada, quando às vezes é carente. E que a atenção, às vezes, é alguém que o único contato humano que tem, digno, é quando vem para o grupo de estudo. Porque às vezes faz parte de uma família extremamente desestruturada que ninguém mais escuta, que ninguém mais suporta e que ninguém mais aguenta. E aí essa pessoa sai decepcionada, buscando uma segunda família para construir um momento de fraternidade, buscando a palavra de Deus através da mensagem de Jesus, e chega até aqui e quando entra no grupo de estudo, ela tem a sensação de que as pessoas que estão aqui em buscando a palavra de Deus, elas se propõem a ser um pouco diferentes. E quando ela entra, ela tem a mesma exclusão. Que decepção. Que decepção, né? O que a gente ganhou ao fazer isso? Onde é que está a nossa vivência evangélica? O conhecimento está claro. As discussões são profundas. As citações são imensas. O discurso é empolgante. Mas cadê o contato humano? Por isso, não determina seleções. E Emmanuel dá uma outra alternativa ainda. Não exalta conveniências. Ah, mas fulano, ele é um profissional muito importante no que ele faz. Nós precisamos tratá-lo bem quando ele chega. Fulano faz mesmo o quê? Fulano, eu nem sei. Ele veio de mototáxi, não foi? Então, sei lá quem é fulano. Ele veio de mototáxi. Não sei se ele tem profissão, quanto é que ele ganha. Se a gente reproduz isso aqui, poxa vida, é lamentável isso. Né? Onde quer que a gente reproduza isso, a gente está apenas imitando o mundo no que ele tem de pior. E quando se fala isso, não é aquele discurso infantil de nós e o mundo como se fôssemos salvos eleitos e o mundo lá fora deteriorado, porque nós estamos no mundo. Nós estamos aqui no bairro do Catolé, a gente sai dessa porta, ali tem um campo de futebol. Antes tinha uma casa de jovens que, usando uma frase de Chico Xavier para ficar mais suave, vendiam as forças sexuais da alma. Né? E é esse o mundo que a gente está encarnado. É esse o ambiente. Eu me lembro que uma vez eu estacionei o carro e elas estavam ali na frente e eu fiquei com a vontade de convidar e não convidei. Sabe aquelas coisas que você não faz e fica o tempo inteiro dizendo, por que eu não convidei? O que é que custava? Ela podia não ter vindo, mas eu devia ter chamado. Talvez eu ficasse me sentindo assim, o que é que vão pensar de mim não seja se eu entrar com as 3? Não é verdade? Foi. O que me fez não agir foi meu medo da opinião dos outros. É vergonhoso. Eu estou aqui testemunhando para vocês que eu, toda vez que eu paro ali, agora estou no estacionamento que vocês fizeram, muito bonito, né? Eu fico pensando, por que eu não convidei? Talvez fosse a oportunidade de eu não agir. Também não posso ficar preso em me condenar pelo que eu não fiz, porque aí é uma outra estratégia de eu não fazer quando tiver de ser feito. Eu não fiz naquele momento, mas outros momentos surgirão para que eu possa fazer. E é isso que a gente tem que pedir a Deus. Não se concentrar naquilo que a gente não fez para se punir, se destruir, deprimir, mas aprender que da próxima vez
Não me importa o que vão achar de mim quando eu chegar com as 3 no Seja. Eu chego, eu convido, eu acolho. É esse o objetivo, é que saiamos do discurso, a gente vai para a prática, vamos acolher, vamos tocar, vamos chegar junto, vamos tornar o lugar afetuoso, fraterno, vontade de não sair, não ver a hora de chegar o dia de vir. Essa é uma casa de Deus. Casa de Deus é casa acolhedora, é casa fraterna. Portanto, não determina seleções, não exalta conveniências. Também não impõe condicionais. Você só pode ir para tal estudo ou para tal coisa se você tiver tais e tais características, porque a gente cria o grupo dos eleitos. Os que podem e os que não podem. Os que sabem mais e os que não sabem mais. Por isso que em doutrina espírita não tem, por exemplo, estudo de teologia para formação de expositor, por exemplo. Você imaginou se a gente criar, né, Ana Paula, um grupo de teologia, aí só vai falar quem fizer esse curso. Aí o povo já se acha, vai se achar mais ainda. A gente vai cometer novos equívocos no campo do egocentrismo, achando que isso aqui é um palco pessoal de realização do ego, quando na verdade é uma tarefa, simples tarefa de reprodução, feita um gravador daquilo que se leu. Nem mais, nem menos. Sem nenhum mérito pessoal de um conhecimento que não nos pertence. Nada mais que isso. Reprodução de conteúdos. O que você pode pegar na internet, colar e botar o tradutor do Google para ler para você em casa. A diferença é que é alguém que vai estar aqui opinando pessoalmente sobre isso. Então, por quê? Não existe grupo de teologia para que a gente evite a criação de castas dentro do movimento. Não desfavorece os infelizes. Desfavorecer o infeliz. É uma frase muito interessante, porque, de certa forma, ao dizer que alguém é infeliz, estamos constatando que essa pessoa já é desfavorecida, não é verdade? Então, se a pessoa já é desfavorecida, imagine se eu for desfavorecê-la ainda mais. Eu lembro de um estudo que foi feito sobre invisibilidade social, que é pessoas que vivem e se vestem de forma simples ou usam farda, elas não são vistas. Eu tinha visto esse estudo, inclusive foi feito por um psicólogo da Unicamp, da USP. Ele passou, no doutorado dele, 2 anos vestido de gari, varrendo o campus da USP, no departamento de psicologia, do qual ele era professor, e nenhum colega reconheceu ele, embora muitas vezes ele propositadamente esbarrasse nas pessoas. Ele batia as pessoas, desculpa, mas ninguém olhava para ele, porque ele estava varrendo, ele era um gari, ele não merecia ser olhado. Nenhum colega do departamento, durante os 2 anos em que ele se disfarçou de gari, o viu. Porque ele estava de gari. Até que um dia eu estava na padaria e uma pessoa me cumprimentou. E eu conheço de onde, pelo amor de Deus? Era o frentista do posto, que estava sempre de farda e de boné. E eu não reconheci, porque ele estava sempre de farda e de boné. E eu vi, tá vendo? Eu li a tese e faço a mesma coisa. Falou, cara, é invisível para mim, ele abastece, pergunta como é que eu estou, não sei o quê, limpa para-brisa. E eu olho para ele, vejo a farda. E aí, como ele estava sem boné e sem farda, e eu fiquei constrangido, que eu fico sempre pensando, será que é de algum centro espírita, de alguma escola que eu já falei? Eu sempre cumprimento quando alguém me cumprimenta para não parecer chato. Embora nem sempre eu esteja simpático no dia, mas você tem que cumprimentar. E aí a pessoa disse, como é que está o carro? Aí eu lembrei, tá bem, nunca mais fui no posto, né? É porque eu mudei de bairro. Ele me deu a senha, graças a Deus fui salvo. É quando alguém está falando com você e você não lembra de onde é, nem o nome dela, e você começa a se sentir desesperado, crente que incorporou Alzheimer, e a pessoa lhe salva ao dizer assim, aí fulano disse, Marta, e o nome dela é Marta, que coisa boa. Porque ela mesmo disse, talvez para lhe salvar do desespero que ela sentiu, o seu constrangimento. Quando alguém tiver sem reconhecer o nome de vocês, faça essa caridade. Diga assim, aí fulano disse, Rossandro, oi Rossandro, tudo bom? Aí a pessoa já se salva do constrangimento. Não desfavorecer os infelizes, é muito forte isso. Porque imagina, uma vez eu estava dentro de uma repartição pública e veio uma pessoa que tinha vindo a pé aquele bairro onde fica o presídio, o Serrotão. Estava vindo a pé do Serrotão, até o centro, 1h30 de caminhada. Certamente que ela não estava com nenhum odor do boticário junto dela. E ela chegou perto do funcionário público e com toda aquela já sensação de infelicidade e simplicidade, ao mesmo tempo se sentindo pequeno na relação, chegou assim, fez, moço, que é? A pessoa aí, pronto. Imagina, vocês sentiram isso. Imagina, a pessoa consegue perguntar mais alguma coisa? Depois de um negócio desse?
Não, olhe, é que liga logo. Aí, não, eu esqueceu, foi embora. Eu fui atrás que era, não, é porque eu queria saber isso aqui. Não, deixa eu ir lá com você. Porque as pessoas, elas desfavorecem os infelizes. Você vai lá, trabalha na escola pública, chega atrasado, sai mais cedo, dá uma aula capenga, você desfavorece os infelizes. Trabalha lá no hospital, é público, a pessoa chega com um parente arrebentado numa estrada, está sofrendo, em desespero, vendo alguém que ama morrer, e você atende mal e atende de forma estúpida, você desfavorece os infelizes. O tempo todo a gente está aqui vendo a proposta. Não menoscaba os fracos, ou seja, não humilha, não evita, não despreza os fracos. As pessoas que a gente não quer estar perto, com medo de queimar o filme, talvez, como chegar com as 3 moças lá do Damas da Noite, não era? O nome da casa que tinha aí na frente. E a sensação que as pessoas teriam. Não menosprezar, não evitar as pessoas fracas. É com medo de se contaminar? Então a sua fortaleza ela é tão frágil que está perto de alguém que você julga fraco, porque é alguém que você julga fraco. Será que é? Será que vivendo as condições que essa pessoa vive, suportando o que ela suporta, você conseguiria estar onde ela está? Porque é tão fácil julgar alguém que a gente diz fraco, na condição que ele se encontra vendo de fora. Mas na vida dele, ou como diz um ditado dos apaches americanos, a gente só conhece a vida de alguém quando a gente usa as mesmas apercatas. Ou seja, anda pelos mesmos caminhos, pelo mesmo tempo, a gente pode falar sobre o outro. Não faz privilégios. É muito comum. Eu lembro de uma certa feita que... Isso acontece em qualquer canto. Isso que eu vou contar não é a exclusividade de onde eu vivenciei essa experiência. Fazia parte de uma instituição religiosa e durante as férias a gente fazia um trabalho de evangelização de crianças. E na hora do intervalo, nós íamos lanchar. E quando a gente ia lanchar, isso na década de 80, quando a gente ia lanchar, eu percebia que os filhos das pessoas ricas daquela congregação religiosa, que estavam com a gente também fazendo esse trabalho de evangelização, não lanchavam com a gente. E aí me chamou a atenção e eu todo dia, porque eram 15 dias, procurava-os na hora do lanche e não os encontrava. Até que um dia eu resolvi investigar do que se tratava. E chegando num outro ambiente, eu percebi que lá havia de fato um lanche, né? Com maçã, uva, iogurte e tal, porque eu sou da época que iogurte era cor de rico, né? E refrigerante se tomava quando estava com febre alta, passando mal, porque a gente não comia nada, mas para consolar comprava um refrigerante. Vocês não sabem o que é isso, vocês não passaram por isso, né? E aí, aquele lanche. Aí eu pensei, bom, tudo bem, eles podem pagar por isso, eu não posso. Embora, ainda assim, eu achei estranho que, estando nós lá para evangelizar crianças, falando da mensagem de Jesus, naquele momento de compartilhar, que era o lanche, estivesse eles com o lanche farto e a gente com o lanche simples. Mas ainda assim eu disse, tudo bem, mas eles podem pagar, mas eu descobri que quem pagava era a instituição religiosa. Que para eles fazia um lanche diferente do que fazia para os outros. Um tratamento VIP. Uma vez eu cheguei na instituição espírita e depois da palestra eu fui comprar um lanche. E a pessoa me fez, não, mas você não vai pagar não. Eu disse, por quê? Porque você é expositor. Eu fiz, então massa, não cobra para os evangelizadores não, que eles trabalham muito mais do que eu aqui no centro. O pessoal da mediúnica, o pessoal que limpa o salão. Não cobra para ninguém do centro, porque eles trabalham mais do que eu vim aqui uma vez no mês. A pessoa fez, R$20. Pô, a gente é doente. Não trata a gente bem não, que a gente se acha, se empolga. É fácil, é muito fácil se equivocar. Não faça tratamento VIP. Não fazer privilégios. Não fazer privilégios. Jesus dizia que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ele dava um exemplo. Chegar numa mesa, tem uma festa, não senta na cadeira mais importante não, porque você pode ser ridicularizado. Você talvez não esteja à altura daquele lugar. Fica lá no cantinho, porque pode acontecer o contrário. De repente, o senhor da festa vai dizer, vem aqui você e fique do meu lado. Porque quem tem que reconhecer em algum você em uma virtude é o outro, não é você com o seu ego infantil. Portanto, ele recomenda não fazer privilégios. E ainda diz mano, não pede o afastamento dos maus. Porque se afastar das pessoas que são chatas é uma coisa. A gente, não, dá para suportar, né? Mas de quem é ruim? Não se afastar dos maus.
É muito mais fácil, numa família em que há conflito, a gente imaginar que a melhor saída de uma família infeliz é sair da família. Sem entender aquela dinâmica clara. Isso tudo que não está funcionando, porque eu faço parte disso tudo aqui. E eu dou uma contribuição para isso tudo aqui não está funcionando. Na minha casa, no meu trabalho. De forma que, se eu sair, apenas achando que os outros são culpados, eu apenas vou num outro lugar reproduzir tudo de novo. Que é impressionante como a gente repete. A gente repete. Velhos conflitos. Tive uma colega minha, pessoal, que ela uma vez me pediu emprego e porque estava sendo muito maltratada, perseguida no lugar que trabalhava, que as pessoas eram ruins, eram perversas, eram sacanas com ela, parará, parará. Como eu dava aula na época para pessoas no curso de administração que tinha empresa, eu consegui emprego. E aí o primeiro relato foi aquele, o melhor lugar do mundo, todo mundo lá é muito gente fina, maravilha. 6 meses depois, lá todo mundo me persegue, todo mundo é ruim, ninguém presta, lá é o inferno, me arruma outro emprego. Aí eu arrumei outro emprego. 6 meses depois se repetiu a cena. Na terceira, eu disse, o problema é tu. Não, você veio, esse é o terceiro, porque tinha um que você estava vindo e esses 2 que eu consegui. E mais, dessa vez eu fui investigar com as pessoas porque eu estou queimando meu filme com você. Sinceramente. Você é que é cri-cri. Você chega, você é confuseira, você é melindrosa, quer ser o centro das atenções, não quer que ninguém dê opinião sobre você, não aceita crítica, não quer ser corrigida. Onde danado você vai trabalhar num lugar que você não vai ser corrigido? Ninguém vai pedir para você melhorar, você não pode ser perfeita. Aí você começa a achar que as pessoas estão lhe perseguindo. E aí você muda de lugar porque você não quer mudar. Muda de casamento porque você não quer mudar. Muda de relacionamento porque você não quer mudar. Mas aí você repete. Foi até um dos temas de grandes estudos da psicanálise de Freud. O retorno do recalcado. Sempre voltando. Para quê? Por que a gente volta para aquele ponto? Porque Deus é amor. E no amor pleno dele, ele quer que a gente evolua. Enquanto a gente não consegue executar bem a tarefa, a gente fica lá repetindo, feito um descarranhado. Você pode trocar de relacionamento, vai repetir os mesmos problemas. Você pode trocar de emprego, vai repetir os mesmos problemas. Porque enquanto você fica apenas responsabilizando os outros, você não muda. Portanto, no amai-vos, não afastar-se das pessoas más. Até porque elas precisam de quem já tem alguma luz. Não desconsiderar os filhos do lar alheio. Quando eu vou fazer palestra para professores nas escolas, essa quarta e quinta eu estava em Gramado no Congresso Internacional de Educação. E estava falando para os professores lá. Antigamente eu dizia o seguinte, quando um pai, uma mãe, chega e matricula um filho na escola, dizendo o seguinte, olha, eu quero que meu filho estude aqui, porque eu sei que você vai dar a melhor educação para o meu filho, colabore comigo. Você sabe que os professores acreditam que os pais querem a colaboração deles? Aí um dia aquele menino, extremamente educado, né, doce, suave, começa a gerar um caos na sala de aula. E o professor, lembrando do que o pai e a mãe disse, vai lá e tenta dar um limite àquela criança que o pai e a mãe não deu. Antigamente, o menino chegava em casa e dizia que tinha sido humilhado, perseguido e maltratado, e no outro dia o pai ia esculhambar o professor na escola, não era assim? Agora não é mais assim. Agora, ainda durante o processo, o menino manda o WhatsApp para o pai e para a mãe. E antes de terminar o dia, de terminar a sala de aula, os pais já chegam para esculhambar o professor. Que, dizendo-se cumprir um papel que os pais delegou para eles, tentando corrigir o menino, começa a ser humilhado pelos pais. E aí os professores, né, dizem, sabe a única coisa que consola um professor numa hora dessa? Quando você tenta corrigir uma criança, e os pais chegam para lhe criticar, lhe maltratar, lhe esculhambar na sala de aula. Só tem uma coisa que consola um pai na hora dessa, sabe o que é? Um professor? Eles perguntam o quê? Fechar os olhos e pensar assim, ainda bem que esse filho é dele e não meu. Aí hoje digo, eu pensava assim. Eu pensava assim até que uma cena me chamou a atenção. É que você pode fazer tudo por seu filho. E eu estou falando aqui do que Emmanuel chama de não desconsiderar os filhos do lar alheio. A responsabilidade sobre o coletivo que nós temos, não só sobre os nossos. Que você educa seu filho, como uma mãe no Rio de Janeiro, da Zona Norte, fez com o filho dela. Primeiro, imaginar o que é você conseguir, na zona periférica do Rio, evitar que o filho se envolva com drogas. Evitar que o filho não se perca naquele universo complexo, de muitas tentações por equívocos. Ainda estudando na escola pública,
que, não obstante a doação de muitos excelentes professores, pela desestrutura e dos compromissos dos governos, não dá a mesma competitividade de uma escola particular. E ainda assim esse jovem passa num concurso e vai trabalhar num banco. Aos 23 anos, está se arrumando, depois de ter passado 23 anos sobrevivendo a esse universo. Ele vai trabalhar, se arruma, vai passando numa passarela e um indivíduo entra com um caminhão na via expressa amarela. E para não ser multado, levanta a caçamba, porque é o filho do outro, que não tem nada a ver com ele. E ele vem, bate na passarela, o jovem cai, desencarna com mais 4 pessoas. Porque não adianta eu amar apenas os meus e cuidar apenas dos meus, num planeta de 7 bilhões de almas encarnadas, todas filhas de um mesmo Deus, e que tem que construir fraternidade. Porque eu posso dar a melhor educação, eu posso fazer tudo por ele, e ele pode dar uma caminhada no Parque da Criança, ou ali no Parque do Povo, ou ali uma caminhada no final da tarde, no açude velho, para roubar um tênis, o filho do outro, que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ele, no processo de dar um tiro para roubar um tênis. E eu me pergunto, por que comigo? Tirando todos os motivos de outras existências que geraram aquele encontro, é que enquanto nós não nos responsabilizamos pelo coletivo, nós sofremos todos coletivamente. Enquanto a gente acha que basta cercar a nossa casa com cerca elétrica e o resto que se vire, esquecemos que a gente abre o portão para sair de casa, esquecemos que a gente para no sinal para poder chegar no trabalho, e que em algum momento os filhos dos outros, que não têm responsabilidade nenhuma, e que se sentem completamente abandonados porque eles são abortados pela pátria indiferente, e a pátria não é uma abstração que fica em Brasília com ícones, bandeira e hino, é todo o componente dos 200 milhões de encarnados nessa pátria, que é a pátria, e é indiferente à dor do outro. E aí, por uma lei óbvia, em que aquilo que não é cuidado também não cuida, nós sofremos hoje no Brasil as consequências da nossa indiferença. Não obstante o fato que a gente tem que lutar pela melhoria, sim, da qualidade do serviço público, de segurança pública, são pessoas que estão enxugando gelo, um grupo pequeno de pessoas que, quando conseguem fazer a coisa certa, ainda são punidas. Mas nós também temos que nos responsabilizar sobre os filhos do lar alheio. Por isso, o amai-vos, continua Emmanuel, não destaca a parentela consanguínea. Porque aí, somente os meus, Jesus dizia, amar as pessoas que você gosta, o que tem nisso? Os fariseus, os publicanos não fazem o mesmo? Fernandinho Beiramar, com certeza ama a mãe. Osama Bin Laden também amava os pais. O que é que nos torna tão diferentes se a gente ama apenas as pessoas que são caras para a gente? Como? Fica no caos, porque aí eu só cuido dos meus, cada um cuida dos seus, e os que estão à mercê do nada, que não tem pai nem mãe, são órfãos, foram abandonados, não tem quem cuide. Mas eu posso me cercar numa redoma, me proteger dessa maré de almas que estão tendo a indiferença? Não. É isso, e não amai-vos. E esse não amai-vos, às vezes não é uma expressão de chegar lá, pegar todo esse pessoal e levar para sua casa, como muita gente acha quando alguém faz um discurso desse. É a responsabilidade ética cotidiana. Quando você tem uma dignidade no seu tratar ético com a vida, você vai construindo com a sua colaboração pessoal uma civilização melhor. Para que a gente tenha um país melhor, para que a gente se sinta melhor, para que a gente não tenha que ter como única vantagem de 4 em 4 anos tentar ganhar uma Copa do Mundo e ficar frustrado quando finalmente é humilhado publicamente, com 2 bilhões de pessoas vendo, perder de 7-1. E nunca ter se sentido da mesma forma, extremamente humilhado, quando, embora seja a 7ª economia do mundo, tem uma colocação nos índices de educação deplorável, no mesmo padrão dos países africanos conflagrados em guerra. Em nenhum momento a mídia se choca, as pessoas se chocam, ninguém comenta, ninguém fica execrando o técnico, no caso o ministro da Educação, como se execrou o técnico da seleção, pela incompetência na gestão da educação do país como um todo. A gente colocou, eu vi vários vídeos sobre Filipão, né? Imagina se a gente conseguisse fazer uma campanha como a gente fez para tirar Filipão, para tirar ministros, secretários de educação, para que a gente responsabilizasse pelos índices terríveis, deploráveis que existem. Se a gente se mobilizasse desse jeito sobre o que é sério, mas aí a gente só reclama. E a única vitóriazinha, quando ela se perde, é para isso mesmo, para a gente acordar que isso não é vitória, isso é palhaçada. Tem coisa real que a gente precisa vencer, para que a gente melhore o estado das coisas. Por isso, não adianta eu só colocar meus filhos na melhor escola da cidade, e os outros, os filhos dos outros. Como é que fica o filho dos outros?
Onde é que estuda os filhos dos outros? Como é que fica a saúde? Ela tem um plano de saúde. Sim, os outros. Como é que são atendidos os outros, que não podem fazer exame, que não têm dinheiro, precisam de favor político? Ah, mas eu posso pagar. É um mundo egoísta. E aí sofre. Por que sofre? Para a gente entender que o sofrimento acaba quando a fraternidade chega, quando o amor acolhe. Aí acaba. Não menosprezar os adversários. Imagina, pessoas que não vão com sua cara, que fazem tudo para lhe destruir, que lá onde você trabalha vive lhe sabotando. Imagina a radical proposta de não menosprezar os adversários. Entenda que Emmanuel aqui está sendo bem inteligente, porque ele está dizendo duas coisas. Se você menospreza o adversário, você não toma conhecimento do poder que ele tem e ele pode lhe destruir muito mais facilmente. Mas ao mesmo tempo ele propõe não somente esse, observa quem ele é antes que ele te ferre mais ainda. Não, observa quem ele é e aprenda o que não fazer com ele. E ainda assim no futuro, quando puder, vai lá e acolhe. São 3 estágios dessa observação. Não menospreze, porque ele pode estar armando para você ainda mais. Não menospreze, porque observando o que ele faz, você não repete, você não faz também. E não menospreze, porque um dia você vai ter que acolher aquela alma caída. E o apóstolo, diz Emmanuel, sobre João, acrescenta: não ouvimos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. E ele continua, Emmanuel, o universo é o nosso domicílio. Quando aquelas sondas espaciais que ficam fotografando fora do nosso sistema solar passaram por Saturno e fizeram a primeira fotografia da Terra dos anéis de Saturno, era um pixel. Sabe quando a gente está com o computador e aparece um pixel? E um cientista fez: meu Deus, um pixel. Dentro do universo, a Terra é um pixel, um ponto. Nesse ponto acontece tudo: líderes, tragédias, horrores, virtudes, obras de artes, guerras, sangue, religiões, filosofias, destruição. Um pixel, com muita gente lá dentro, com muitos espíritos querendo acertar. O universo como domicílio e a humanidade inteira como família. E aqui ele está fazendo referências àquilo que Paulo propõe numa carta que manda aos Colonicenses, no capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas todos irmãos em volta da proposta e da palavra de Jesus. É bem radical, né? Que você imagina se a gente tivesse isso de forma mínima, nem no amar, mas no se respeitar, a gente não estava vendo as lamentáveis cenas que um pequeno momento agora de trégua de 24 horas entre Israel e palestinos se reproduz há séculos. E desde que eu encarnei, eu acho que a maioria de vocês também, a gente sempre vê o conflito árabe-israelense se renovando o tempo todo. O tempo todo. E ele continua dizendo: aproximemo-nos dos piores para ajudar. Olha a proposta. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. E aproximemo-nos dos melhores para aprender. A maioria de nós faz. Se distancia dos piores com medo, se distancia dos melhores com inveja. E nem ajuda e nem aprende. E não avança. E aqui ele faz aquilo que em Romanos capítulo 1, versículo 14, Paulo nos diz, quando ele diz assim: pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Quando ele contrapõe aqui gregos e bárbaros, ele está falando da distância que há entre os que são considerados menores dentro daquele universo intelectual e os melhores no mundo grego, que até os romanos, como o Oscar estava dando uma aula para a gente segunda-feira passada, falava que os romanos eram tão inteligentes que eles dominaram os gregos, mas reconheciam a grandeza intelectual dos gregos e colocavam os gregos para educar os próprios filhos. Tinha essa visão. Então, aproximemo-nos dos piores para ajudar, porque é fácil distanciar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender, que exige humildade. Como tem gente melhor do que eu nesse mundo? Em tudo. Constatar isso não é para destruir o ego. Constatar isso é para saber que ninguém faz tudo, somente Deus é pluripotente.
nós necessitamos uns dos outros, completamente. Existe um santo chamado São Beda, pouco conhecido, e ele diz que há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. 3 caminhos para o fracasso. Quando a gente ensina o que a gente sabe, a gente fortalece o grupo. E como a gente vive no grupo, pelo grupo e para o grupo e do grupo, na medida em que o grupo do qual eu faço parte se fortalece, eu me fortaleço. Quando eu pratico o que eu ensino, eu desenvolvo em mim um princípio fundamental para um ser humano ter equilíbrio mínimo, coerência ética. Coerência entre o que se fala e o que se faz. Diminuir dia a dia a distância do discurso para a prática. E, finalmente, quando a gente pergunta o que a gente não sabe, a gente tem humildade intelectual. Porque quando a gente começa a estudar, a gente ganha a dimensão da ignorância que tem. É incrível. Quanto mais a gente estuda um negócio, mais a gente percebe o quanto tem de conhecimento daquele negócio que a gente não sabe. Em qualquer área aqui, historiador, filósofo, psicólogo, médico, enfermeiro, advogado, qualquer um de nós aqui que se debruça um pouquinho no conhecimento daquela área, a gente constata como a gente não sabe. E quando a gente vai escutar alguém que sabe, e que essa pessoa tem ainda uma consciência maior do que a gente, quanto ela não sabe, porque ela sabe ainda muito da dimensão da ignorância dela, a gente se encanta. Mas a gente aprende. E a gente deve a quem a gente precisa ensinar, como a gente deve àquele que a gente precisa aprender com ele. E no final, Emmanuel diz assim: amamo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Ao final ele vai dizer que o glorioso caminho da ascensão que todos querem, a evolução espiritual, o autodescobrimento, o desenvolvimento da alma, a amplitude, né, da potência espiritual, ela só vai acontecer num amor que não é de discurso, mas é um amor que não é apenas de boca, mas é de coração. Porque em Romanos, no capítulo 13, versículo 8, Paulo também diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Apenas isso. Como diz Jesus, toda a lei e todo profeta estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, lembrem-se, já que a gente não tem tanta luz, vamos dar um pouquinho de luz a seja comprando o cupom luminoso que vai estar ali na mesa. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite, muita paz a todos vocês.